Eu já destaquei aqui em vários vídeos a importância de a gente contar contos de fadas para as crianças. Hoje, em especial, vou falar de um conto que eu adoro. Quando eu era pequena, eu me emocionava, eu sofria com ele, que é uma história que provavelmente você também goste e que normalmente faz um sucesso extraordinário com as crianças. O Patinho Feio. Mas antes de entrar na história, eu peço a você que se inscreva no meu canal, ajude o meu canal a crescer e depois mande os comentários sobre os vídeos que você assistir. E não esqueça de dar um like. Eu vou fazer para você um pequeno resumo da história. A história é uma história maravilhosa e eu quero destacar os pontos positivos dessa história. Então você deve se lembrar que tem uma pata que está chocando vários ovos. E todos eles se abrem, com exceção de um, que é maior, que demora, e ela não quer ficar lá chocando o ovo, é mais demorado e tal, até que uma hora ele abre. O que é que sai de dentro deste ovo? Um patinho muito esquisito, diferente, que faz um som diferente dos outros patos. E aí ele passa a ser maltratado. Maltratado por todos, porque ele é muito diferente dos irmãos, muito mais feio, tanto que ele é chamado de o Patinho Feio. Ele é tão maltratado que um dia ele decide ir embora. E ele vai embora, fazer uma jornada solitária. E ele encontra um grupo de marrecos. O grupo de marrecos tem abertura para aceitar a diferença dele. Entretanto, esses marrecos são mortos pelos caçadores. E aí ele continua a jornada dele sozinho. Até que ele chega na casa de uma velha. Uma velha que tem um gato e um galo. E ele então tenta viver ali. A velha deixa que ele fique lá. Só que ele, como pato, ele gosta muito de nadar. E quando ele fala isso pro gato e para o galo, o pessoal acha que ele é meio maluco. E ele é obrigado a sair desta casa. E ele continua essa jornada sozinho até que ele vê um bando de cisnes. Quando ele vê aqueles animais que ele não conhecia, aquelas aves maravilhosas, ele fica encantado. Mas nem ousa se aproximar daquelas aves maravilhosas. E vê que aquelas aves levantam voo para um lugar distante. E fica lá o patinho sozinho e chega o inverno. Ele está lá no lago tentando sobreviver, mas chega a ponto de congelar. Felizmente, chega um camponês e vendo aquele patinho congelando na água, retira e leva para casa. E as crianças na casa dele adoram ver aquele patinho, mas ele está muito assustado. E como ele só foi hostilizado durante a vida toda dele, ele entende que aquela aproximação das crianças, ele corre risco. Aí então ele resolve sair de lá. E como o tempo já passou, ele volta para aquele lago onde os cisnes estão retornando. E o que vai acontecer? Ele vai se aproximar daquele grupo de cisnes que ele está maravilhado. E ele abaixa a cabeça e pensa: se é para morrer bicado por alguém, que seja... Nossa Senhora! Que seja por aquelas aves maravilhosas. E ele se aproxima com a cabeça baixa. E naquele momento ele percebe, pelo reflexo dele, que ele é igual às outras aves. Ele era bonito como os outros cisnes. Eu até me emociono para contar a história, porque eu acho maravilhosa essa história, em que você é hostilizado, em que você é marginalizado e de repente você descobre o seu grupo. Essa é a grande mensagem dessa história. Que a criança ouvindo, que apesar de maltratado por muitas pessoas e por ser incompreendido, ele vai encontrar um grupo onde ele poderá alçar altos voos. A história do Patinho Feio é uma história que tem que contar para as crianças sim, para fortalecê-las. Então, apesar do sofrimento passageiro, no futuro ela poderá encontrar um grupo onde ela vai se realizar. O Patinho Feio é um conto de fadas. E curiosamente, ele não tem nenhum elemento mágico.
Isso é que é mais incrível nessa história. A magia está no crescimento dele. Olha que coisa mais linda. Não precisa vir um efeito de fora, um poder misterioso. O fato dele crescer, dele amadurecer, o transforma de um patinho feio num cisne maravilhoso. Eu sei que tem muitos livros que resumem a história do patinho feio. Ah, não faça isso não. Vá atrás de contos completos de Andersen. Andersen escreveu essa história, certo? Não é registrada pelos irmãos Grimm ou por Perrault. É uma história criada por Andersen. E a gente deve contar para a criança, claro, para os maiores você pode até ler, mas para os menores você pode contar com as suas palavras e aí então ela vai viver toda essa jornada do patinho para chegar ao final feliz. A alegria da gente, eu me lembro disso quando eu era pequenininha, eu via essa história, eu sofria muito o patinho se ficar na intempérie, sem amigos, mas no final ele encontra um grupo de amigos e muito melhor do que o lugar da onde ele saiu. Então, conte essa história para a criança que vai fortalecê-la.